Olá, queridos. Agora vamos iniciar o bloco 9 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Essa vai ser a parte 1, né, desse estudo de parábolas com os ensinos diversos. No bloco passado, nós vimos as parábolas sobre o reino dos céus. E juntando com essas parábolas que a gente vai ver aqui com diversos ensinos, vamos falar de mais de 40 parábolas que nós temos registradas nos evangelhos. E aí a gente vai dos principais evangelhos citarmos comentar por cima, não dá para ler todas, né? As principais parábolas. A de Marcos que eu ia destacar, a gente já viu no bloco passado. Então, esse vídeo agora, a gente vai ver as parábolas presentes em Mateus e uma de João. E no próximo vídeo, para finalizarmos esse bloco, provavelmente só com 2 vídeos, vamos falar das parábolas de Lucas, que tem mais parábolas ainda. Então, somando essas parábolas, essas duas partes do bloco 9 com as do bloco 8, são mais de 40 parábolas que são formas didáticas de que Jesus optou para nos ensinar os segredos, as maravilhas do reino dos céus e diversos outros ensinos que a gente vai comentar agora para complementar, tá bom? Então hoje a gente vai passear pelo livro de Mateus e finalizar no livro de João, tá certo? Nós já caminhamos, né, nos todos os blocos até agora, desde a criação, a promessa de Cristo, né, a vinda de Cristo, os ensinamentos de Cristo, né, o Sermão do Monte. E já falamos agora das primeiras parábolas e vamos dar sequência para finalizar agora, tá certo? Em Mateus capítulo 7, a gente vai iniciar falando da primeira parábola, de 24 a 27. Eu não tenho como ler, né, porque são vários capítulos que a gente vai discutir aqui, só comentar rapidamente, cada um vai fazendo a sua leitura, né, para ir aprofundando. Dos versos 24 a 27, fala-se da parábola do sábio e o insensato, né, que fala daquele, assim, verso 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Esse é o verso 24, que já fala exatamente isso. Em algumas traduções fala o homem prudente, né, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, todo aquele que ouvir a minha palavra é aquele que está construindo sua casa sobre a rocha. A prudência vem da sabedoria, assim como a palavra nos ensina, né? Então, o homem prudente é o homem sábio, e é aquele que constrói sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha na Bíblia? Se a gente pegar toda a Bíblia, os livros da Bíblia, pegando desde Daniel, dos Salmos, profecias dos antigos profetas, até aqui os evangelhos, o próprio Jesus citando sobre isso, Pedro falando sobre isso, Paulo falando sobre isso, sempre a rocha, a pedra é Cristo. Então Jesus é essa pedra a que nós, a sua palavra, deve ser a base da nossa casa, a base para a nossa família, para que nós sejamos sábios e prudentes para podermos perseverar. Porque aí fala durante o restante, né, dos versos 25 a 27, que a chuva veio, os ventos bateram e a casa não caiu, não desmoronou. Da mesma forma, a gente viu nos versos seguintes, falando agora de um homem que construiu sua casa sobre a areia, né? Para aquele que ouve as palavras e não as pratica, então não é só ouvir, é ouvir e praticar. Aí você constrói sua casa sobre a rocha. Quem ouve e não a pratica, é o homem insensato, é a pessoa insensata que constrói sua casa sobre a areia. E aí é que está a questão principal. Se você ouve a palavra e não põe em prática, você não tem base, não tem raiz, não tem como você ter uma base sólida e a sua casa, a sua família, a sua fé, com os problemas da vida vão cair. Vem a chuva, vem os ventos, que é sinônimo de dificuldades da vida, tormentos da vida, e aí a casa realmente vem a cair. Então esse primeiro paralelo, primeira metáfora, parábola que Jesus nos traz. Passando agora para Mateus capítulo 11, nós vamos ver em Mateus capítulo 11, dos versos 16 a 19, uma outra parábola com outro ensino para podermos cada vez mais estarmos próximos ao caráter de Jesus, entendemos esse caráter de Jesus e nos assemelharmos a ele, né? O capítulo 11, versos 16 a 19, fala assim, verso 16: Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Verso 17. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Então ele está comparando aquela geração, e principalmente você comparar a nossa geração atual, né? É uma geração morna,
A mesma coisa que Jesus falou, revelando a João em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que não se importa mais com o próximo, filhos que não se importam mais com os pais, pessoas sofrendo do nosso lado, a gente não se importa mais, já naturalizou tudo isso, né? Então, essa mornidão parece muito com a nossa geração atual cada vez mais, porque Jesus falou que o amor iria esfriar no final dos tempos. Será que quando eu voltar haverá fé na terra, ainda na face da terra? É isso que Jesus fala, né? E aí cada vez isso está piorando, né? E a gente percebe dessa forma, Jesus falando sobre essa geração já naquela época, profetizando como seria mais à frente, principalmente nos nossos tempos agora, no tempo do fim, né? E aí, passando agora para Mateus capítulo 12, dos versos 43 a 45, fazendo uma passagem bem rápida, né, para dar tempo a gente fazer, que o vídeo tem que ser curto, né, porque algumas plataformas só aceitam até 15 minutos. E aí cada um vai investigando mais, aprofundando mais, eu estou sempre à disposição para dúvidas também, tá certo? 12, 43 a 45, a gente vai falar agora sobre, falando agora, Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e retornando encontra a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e então passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. O que Jesus quer falar aqui? Que quando a gente é liberto do pecado, ou a geração que tentou, que teve a oportunidade de escutar Jesus, até escutou inicialmente, mas voltou a se afastar, voltou a pecar, a cair e abrir, fechar seus corações, coração ao Espírito Santo, o inimigo que antes se apossava daquela pessoa, ou mesmo caso de possessões, uma segunda possessão, ou uma pessoa que caiu novamente, mesmo já tendo caminhada na fé, com a oportunidade de ouvir a palavra, conhecer a palavra e caiu novamente, será uma situação ainda muito pior. Então, cuidado, perseveremos. Não é só se converter naquele dia que nós conhecemos a Jesus, mas é todos os dias a decisão do sim pela caminhada da nossa cruz, de negarmos a nós mesmos, pegar nossa cruz e seguir a Cristo, meditando a palavra em oração todos os dias, para perseverar, senão a situação ainda vai ficar pior. Jesus nos alerta sobre isso com essa parábola, né, com essa metáfora, que também é bem literal, na verdade, né? Agora, passando para o capítulo 19, versos 16 a 30. Está vendo que as parábolas diversas, ensinos diversos em Mateus, né? E vamos finalizar em João também. E no próximo vídeo, as parábolas em Lucas, com ensinos diversos. Por causa dos ensinos sobre o reino de Deus, a gente já falou no bloco 8, né? Mateus capítulo 19, versos 16 a 30. Nós vamos falar aqui dificilmente os ricos serão salvos. A parábola do jovem rico. E a gente vai ver que um jovem rico chega ao mestre e fala: mestre, como posso ganhar a vida eterna? E Jesus ensina para ele: já sabes, guarde os meus mandamentos. E aí ele fala para Jesus: eu não vou poder ler, né? Que eu já guardo os mandamentos, os 10 mandamentos: não furto, não adultero, não faço imagem de escultura, enfim, não levanto o nome do Senhor em falso, não tenho outros deuses diante de mim. Sai citando e eu sigo tudo isso. E aí Jesus fala: pois bem, você já sabe o caminho para a salvação. E aí só lhe se falta uma coisa a você: pega os teus bens, vende, dá aos pobres e me segue. Então o jovem ficou muito triste e se retirou. Jesus, na verdade, não estava pedindo para que realmente ele não tivesse nada, vivesse em pobreza extrema, não é isso. Mas ele mostrou naquela situação que o Deus mesmo, o verdadeiro daquele jovem, era o dinheiro. O amor ao dinheiro era o verdadeiro Deus dele. Ele colocou acima de Jesus, acima da salvação. Então ele cumpria as leis de uma forma mais legalista, tentando se salvar pelas suas obras. Isso não é possível. Não era por amor. Porque quem ama a Cristo, Jesus fala: aquele que me ama, cumpre meus mandamentos. Então, realmente o amor, em 1 João também fala isso, o amor vem em cumprir os mandamentos de Deus, mas por amor, e não por legalismo, não por interesse, porque a salvação vem pela graça. A salvação as boas obras vêm como consequência dessa salvação, mas esse jovem estava tentando se salvar por suas próprias obras. Jesus fala: não é assim, cara. Então ele prova que o amor dele não era para com Deus, principalmente era para o dinheiro, né? E Paulo fala que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, o amor ao poder, ao dinheiro. Não é ter dinheiro, porque Abraão teve dinheiro, Davi teve dinheiro, Zaqueu teve dinheiro, e ele se converteu.
Zaqueu, aquele cobrador de imposto, né, que foi atrás de Jesus, subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus na multidão, já que ele era muito baixinho. Ele se arrepende, Jesus ceia na casa dele, e ele se arrepende, devolve metade todos os bens dele, ele doa, ele devolve tudo que ele tinha roubado, até 4 vezes mais de quem ele tinha tirado de outras pessoas. Ele se converte, aqui ele continuou rico, e ele foi salvo. Assim como Abraão, assim como Paulo, ele se converteu e ficou trabalhando no fim, mas pessoas ricas, não necessariamente, não são pessoas sem Deus. É mais difícil o caminho? Muitas vezes, porque vão sofrer mais tentações, as ilusões desse mundo. Mas a Bíblia mostra, pelas pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua riqueza para caminhar a Jesus, perfeito. Quem pode mais, sirva mais. É a lógica do reino que a gente viu. Se você tiver dinheiro, se você for bem sucedido, uma boa posição na sua profissão, sirva mais. Se você faz esse uso do seu dinheiro, do seu poder, da sua influência, esse é o caminho. Então não há questão de você ter dinheiro, não é proibido, mas é a forma que você utiliza o dinheiro. E é isso que Jesus está tentando ensinar aqui. Ele não está, a intenção de Jesus é mostrar algo além, superior a isso, tá certo? Mas realmente, muito cuidado com o amor ao dinheiro, principalmente aqueles que buscam e têm muitas posses, né? Que acabam nos iludindo e causando muitas tentações também. Então, já falamos aqui também nos versos 23 a 26, Jesus fala: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, muito perigoso em relação a isso, principalmente o rico de espírito, aquele que não se dobra ao sopro do Espírito Santo, no mesmo sentido que a gente viu de Mateus 5, na parábola do sermão, no Sermão do Monte, né? E o verso 24, ele fala aquela questão, né, de mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, muito cuidado com as ilusões e o amor ao dinheiro, né? Ouvindo o verso 25, ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? O verso 26, Jesus ensina, né? Para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Mostrando pela graça de Cristo isso seria possível. Então, e faz uma promessa nos versos 27 a 30, né? Fala assim: Jesus respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem, e se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todo aquele que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos serão primeiros, os primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Então, Jesus promete: aquele que renunciar a tudo e amar a Deus sobre todas as coisas, terá a recompensa final. Então, promessa de Cristo, né? E aí, pessoal, passando para o capítulo 21, a gente vai ver do versos 33 a 46. 33 a 46, falando a parábola dos vinicultores maus, né? De um senhor, dono de um campo de vinha, né? Que ele arrendou aquele campo, né? Para ser trabalhado, aquela vinha para ser trabalhada. E aí, na hora da época da colheita, ele mandou pessoas para vir pegar, né, a colheita, as partes do que ele seria dele, e eles não maltrataram, mataram aqueles. Eles mandaram o próprio filho dele, e eles mataram também, uma referência ao próprio Jesus, né? E aí no verso 42, Jesus fala assim: então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Jesus fala: aquela pedra angular, a pedra principal de sustentação da construção, que foi rejeitada pelo povo, foi morto pelo povo, judeus na época, né? E nós rejeitamos todos os dias a Cristo, tornou-se a pedra angular, a pedra principal, a rocha, como a gente falou, o próprio Cristo, né? Então leiam toda essa parábola, que ela é muito linda. Também é sobre o reino de Deus, né? Mateus 21, 33 a 46. Mateus 24 e 25, as parábolas sobre profecias, nós vamos ver no bloco 16, especificamente sobre profecias. E para finalizar, João capítulo 10, versos 1 a 18, fala da parábola do bom pastor. Jesus fala que ele é o bom pastor, ele é a porta do aprisco, onde as ovelhas estão, que as ovelhas que são dele reconhecem-o pelo nome, reconhecem sua voz, ele chama pelo nome. E nos orienta, versos 1 a 18, leiam com atenção João 10. Ele orienta para tomar cuidados com os falsos profetas que tentam enganar essas ovelhas. E no verso 10, ele fala sobre vamos ler aqui o verso 10, ele fala sobre, Jesus reafirma no verso 10 que ele é o bom pastor. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. O Zoe, o grego, significa vida que se renova, não é qualquer vida, é uma vida que se renova. A água da vida que Jesus falou na Samaritana, a vida eterna que se renova.
Então, esse bom pastor, ele nos pede para tomar cuidado com os falsos profetas e nos chama a seguir, porque ele fala que muitas ovelhas ainda não estão no seu aprisco. E convida, venham pessoal, nessa sacudidura final, nesse apenamento final, venham formar minha verdadeira igreja. Então era isso, pessoal, um forte abraço, até mais, Deus abençoe.